Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia comigo, em Apocalipse capítulo 21, versículo 5. Amém. Quem achou, diga glória a Deus. Amém. Apocalipse capítulo 21, versículo 5. Diz a palavra do Senhor: eis que faço nova todas as coisas. Amém? Só essa parte, só esse trecho. Eis que faço nova todas as coisas. Quantos acreditam no novo de Deus aqui nessa noite? Nós podemos olhar esse ano que passou, 2020, e observando 2020, nós entendemos que foi um ano muito difícil. Ano difícil para todos nós. Nós não podemos dizer que esse ano foi fácil, porque não foi. Um ano inédito, pandemia, empresas fechando, escolas fechadas, igrejas sendo fechadas. Quantas situações difíceis que nós passamos, mas o Senhor tem nos dado um sustento. E aí a gente começa a observar que 2020 foi um ano muito triste, de muitas mortes. Alguns conhecidos meus se foram, talvez alguns conhecidos aí de cada um também de repente foi embora. Mas nós podemos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou, porque estamos iniciando um novo ano. E eu quero falar sobre isso. Deus tem coisas novas para você. Deus tem coisas novas para a igreja. Deus tem coisas novas para o seu povo. E a primeira coisa que eu gostaria de falar para a igreja aqui, que Deus não quer que você viva 2020 em 2021, amém? Deus quer você numa posição diferente. A Bíblia diz aqui: eis que faço nova todas as coisas. Isso é a palavra de Deus para nós aqui hoje. Eis que faço nova todas as coisas. E talvez você passou por um ano de tanta luta, de tantas decepções, de tantas faltas ou falhas, e de repente você se encontra aqui hoje longe, ou talvez pensando assim: eu poderia ter feito mais. Mas eu quero dizer para você que o Senhor diz para nós aqui hoje que Ele faz algo novo para cada um de nós. Deus tem algo novo para cada um de nós, e nós precisamos entender que Deus tem algo novo para aqueles que estão firmes, para aqueles que permaneceram, para aqueles que continuaram firmes no Senhor. Deus tem algo novo para você. E aí talvez você passou por esse tempo e ouviu muitas vozes, pessoas dizendo para você: olha, para de ir para a igreja, olha, para de fazer isso, para de fazer aquilo, tudo em relação a Deus, tudo em relação à palavra. Irmãos, eu sou totalmente a favor de seguir os protocolos, a gente ter o cuidado, o zelo com as vidas. Mas quantos que não vieram para a igreja? Eu falo isso porque eu sou pastor de uma igreja e passei por isso. Não sei se aqui aconteceu, mas conversando com outros amigos, a gente pode observar quantas pessoas que nesse tempo de pandemia se afastaram do Senhor. Você mesmo pode de repente pensar, analisar e falar: poxa, é verdade, aquela pessoa que era fervorosa, agora a gente vê que a pessoa está mais fria. Quantas pessoas que chegaram para mim: olha, pastor, eu não vou poder ir porque não conta comigo, porque agora é pandemia e a gente quer ficar isolado. Amém, tá certo. Aí de repente você passa ali pela praia, tá lá o fulano passa ali no shopping, tá lá a pessoa andando no shopping. Então eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus tem algo novo. Mas para você que está firme aqui hoje, você que veio aqui hoje buscar algo de Deus, você que está constantemente em oração, você que está constantemente em busca, sabendo: eu preciso, eu necessito, eu reconheço que preciso do Senhor. E a palavra nos diz uma parábola muito conhecida, fala sobre um jovem que tinha o desejo de conhecer o mundo afora, de conhecer coisas novas. Essa parábola é do filho pródigo. Eu creio que todo mundo aqui já ouviu falar, mas Deus tem algo para nós através dessa parábola. Esse jovem, ele tinha uma vida muito boa com seu pai, com a sua família, seu irmão. Ele morava bem, não faltava nada para ele.
seu pai tinha os seus empregados, tinha uma vida muito boa, porque seu pai ele tinha dinheiro, ele tinha condições boas para os seus filhos. E aí a gente começa a observar que aquele filho mais novo decide conhecer coisas novas, não estava contente com o que estava vivendo, achava que de repente, saindo dali, poderia encontrar algo bom, achando que talvez saindo dali seria melhor. E aí ele pede para o seu pai a herança dele. A gente sabe que a herança é pedido somente em caso de morte, né? É o costume. A herança fica quando alguém morre. Mas não, esse filho se preocupou em pedir ao seu pai: olha, pai, dê o que é de direito, me dê o que é de direito, a minha herança, porque agora eu quero ir embora. E ele fala para o seu pai que quer ir embora, e o seu pai fica triste, porque nenhum pai gosta de dar tchau para um filho, não é verdade? E aquele jovem, ele simplesmente segue a sua vida, deixa seu pai, deixa seu irmão, deixa a sua casa, e ele começa a caminhar por um caminho sem rumo, sem direção. E nesse caminho ele começa a encontrar muitas oportunidades que aparentemente são boas, oportunidades que aparentemente são coisas que vão trazer alegria. E ele, cheio de dinheiro, com a parte da sua herança, ele começa a caminhar e conhecer pessoas. E muitas dessas pessoas que agora ele está conhecendo, estão agora andando com ele, não porque ele é legal, não porque ele é alguém que pode de repente fazer ela feliz, sorrir com as palavras que ele tem, não, mas agora estão chegando pessoas ao redor dele, porque estão interessadas naquilo que ele tem, naquilo que é dele. E aí a Bíblia vai nos dizer que conforme ele vai conhecendo o mundo, as pessoas vão chegando próximas dele, pessoas que estão dizendo agora para ele que são amigos dele, mas pessoas que estão ali aproveitando da herança dele, aproveitando daquilo que ele tinha, gastando todo o dinheiro com ele. E a Bíblia conta que ele gastou o dinheiro com meretrizes, foi afora, esbanjando, gastando tudo que tinha, achando que seria o melhor caminho. E sabe, irmãos, chegou um momento que o dinheiro acabou, porque o dinheiro acaba, irmão, o dinheiro vai embora. E esse momento foi um momento de desespero para ele, porque tudo que ele tinha, ele agora tinha perdido, ele tinha gastado tudo. E a Bíblia vai nos dizer que ele começa a passar fome, que ele começa a sentir falta de muitas coisas. E nesse momento que ele fica desesperado, nesse momento que ele começa a sentir a falta de coisas, nesse momento que ele vê em necessidade, vem à memória a vida que ele tinha com o pai. Sabe o que eu quero dizer aqui para você hoje? Muitas pessoas que se afastaram do Senhor, muitas delas estão vivendo uma grande ilusão. Eu posso dizer que todas estão vivendo uma grande ilusão, porque lá fora os momentos são de alegria, é um sorriso aqui, mas é uma noite de solidão. Muitas pessoas estão talvez iludidas hoje, pensando que está tudo maravilhoso. Eu fui agora, não preciso mais para a igreja, não preciso mais congregar, não preciso mais estar e tal. E aí de repente vem aquela alegria momentânea, mas quando vai deitar na cama, é só Deus que sabe o choro que vem, a necessidade. E quando começa a faltar as coisas, vem a necessidade, vão se lembrar quem era o pai verdadeiro, quem era aquele que tinha tudo para dar. Só não pode ficar tarde. Então eu quero dizer para você aqui, que é muito importante estarmos na presença do Pai.
Aquele jovem, quando ele se deparou com a situação dele, que ele não tinha mais nada, ele começa a lembrar do seu pai, ele começa a lembrar do que ele tinha, ele vê os porcos se alimentando, e a Bíblia diz que ele começa a desejar comer com os porcos, ali tamanha a fome, a necessidade dele, e aí de repente ele lembra, mas o meu pai tinha tudo para me dar, ele me dava do bom e do melhor. E aí agora a parte mais bonita dessa história, é que esse menino, ele começa a pensar, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque eu voltando para a casa do meu pai, eu vou clamar, eu vou pedir que ele me aceite, pelo menos como um empregado da sua casa, porque agora eu já não mereço ser filho, eu não mereço ser chamado de filho, porque eu já peguei o que era meu, eu decepcionei o meu pai saindo da casa dele, mas eu vou pedir para que ele me receba, pelo menos como um empregado. E aí a Bíblia conta que ele volta, e quando ele está chegando na casa do pai, o pai estava lá, talvez pensando, poxa, meu filho se distanciou, meu filho está tão longe, como ele está? Como eu queria que ele estivesse aqui, como eu queria que ele estivesse aqui nos meus braços, para que eu pudesse cuidar, para que eu pudesse dar o de melhor para ele, para que eu pudesse fazer ele crescer, para que eu pudesse abençoar ele, mas ele não está aqui. E aí de repente o pai avista o filho chegando, e aquele filho, ele vem todo arrependido, todo sujo, com a roupa rasgada, sabe, todo sujo, imundo, e ele chega para o pai: pai, por favor, eu não sou digno mais de ser chamado filho, mas me receba como seu empregado, por favor. E aí, o que você faria, pai? E a Bíblia nos diz que aquele pai olha para o seu filho, e a primeira coisa que ele diz é: hoje é um dia de festa, porque o meu filho estava perdido e foi achado. Vamos, pega um anel, me traga um anel, porque eu quero honrá-lo hoje. Traz um anel, me traz uma roupa nova, porque eu quero colocar do meu filho uma roupa nova, quero colocar um anel no seu dedo, e eu quero fazer dele hoje alguém honrado na minha presença. E o que o Senhor está mostrando para nós? Que Ele tem honra para você, Ele tem vestes novas para você, e Ele tem uma casa nova para você, uma vida de abundância, uma vida de alegria, onde existe uma fonte que não seca, uma fonte inesgotável de amor, que constantemente toma o nosso coração, e aí nós não temos mais vontade de beber outra coisa a não ser a água do Senhor. A água é a vida de Deus. Deus tem isso para nós aqui hoje. E aí nós olhamos o Senhor, o pai, que olha para o seu filho todo feliz, monta uma mesa especial, e nessa mesa começa a festejar com todos pela chegada do seu filho. E aí de repente você poderia pensar assim: mas como? O filho decepcionou o pai, o filho saiu da casa do pai, pediu o que era de direito, a sua herança. O filho decepcionou o pai, foi embora. Como o pai vai receber com alegria? Como o pai vai fazer isso? E aí o Senhor, Ele tem essa palavra para nós: eis que faço algo novo na tua história, eis que faço algo novo hoje na tua vida, eis que faço algo novo aí no teu chamado, no teu ministério, algo novo eu vou fazer. E aí de repente aquele jovem pensou assim: meu Deus, e agora? Eu não merecia, mas Ele me recebeu, colocou um anel no meu dedo, colocou agora uma roupa nova. Eu preciso me dedicar a Ele, eu preciso colocar o meu coração no Senhor. A gente vê muitas pessoas por isso, e eu sou uma delas. Há muito tempo atrás, aos meus 15 anos, 16 anos, eu me afastei do Senhor. Eu nasci no berço evangélico, com meus pais pastores, e ali eu comecei igual
Esse menino está tocando muito, viu, pastor Denis? Toca muito, viu, seu filho? Mas era igualzinho ele, assim, pequenininho. A bateria ali só dava para ver a cabeça. E eu tocava na igreja com maior alegria. Tinha só 7 anos. Antes, né? Eu estou falando quando eu comecei, mas eu vou chegar quando eu me desviei. E aí eu era pequenininho, ajudava meus pais, igreja nova. Só tinha minha mãe que sabia tocar um violão. Eu que não sabia tocar nada, comecei a bater aqui nas coisas da bateria e começou a sair alguma coisa. E aí a gente começou a fazer o louvor da igreja, e aí os irmãos foram chegando, foi ajudando. Isso é tão gostoso, irmão. É tão gostoso o início da igreja, as coisas simples, sabe? Deus ele move tantas coisas nesse momento. Valorize que é tão gostoso isso. E ali eu comecei a aprender, e eu virei baterista da igreja, e eu tinha maior alegria. E ali eu fui crescendo na igreja, no louvor, e fiquei bastante tempo na bateria. A minha alegria de servir ao Senhor era muito grande. Mas quando a gente começa a chegar na fase da adolescência, da juventude, vem muitas propostas, muitas oportunidades que aparentemente são boas, mas não são. E aí eu comecei, irmão, ir para a igreja, mas eu não era a igreja. Sabe o que é isso, irmão? Desviar estando na igreja. Eu desviei sem deixar de ir para a igreja. Eu ia para a igreja, a palavra entrava no ouvido, saía pelo outro. Eu chegava na minha casa, no meu dia a dia, vivia da maneira que eu achava melhor. Aos meus 14, 15 anos, eu comecei assim. E aí, meu irmão, eu precisava de um encontro com Deus, porque quando a gente tem um encontro com Deus, vem um impacto muito grande na nossa vida. Algo que é de dentro para fora, não é algo que é de fora para dentro, é de dentro para fora. O Espírito Santo, ele toma o coração e ele começa a nos constranger. As coisas começam a mudar, as coisas começam a se movimentar na nossa vida, e aí vem aquele amor, aquela sede, e eu precisava disso, estava muito longe. O pregador estava trazendo uma palavra maravilhosa, e eu longe. E a pior coisa é quando a gente começa assim. O Senhor, ele não se agrada. E aí eu comecei a passar por um momento muito difícil. O diabo começa a tomar conta da nossa vida quando a gente começa a distanciar do Senhor. Na verdade, Deus não se afasta, nós que nos afastamos dele, porque ele ainda continua no mesmo lugar e esperando você chegar lá. Ele não saiu do teu quarto de oração, ele não saiu da tua vida, ele continua te esperando para o encontro. É você que muitas vezes se distancia, sou eu que muitas vezes posso me distanciar. E aí, irmão, longe de Deus, o diabo começa a trazer várias opções, várias oportunidades, várias ciladas, né? E aí eu comecei a ser mal educado, não obedecendo meus pais, comecei a dar trabalho para minha mãe, para o meu pai, saía com os amigos, pegava o carro escondido do meu pai. Ixi, tantos problemas, só Jesus. E ali saía, fazia um monte de coisa que não agradava a Deus. Mas um dia, não, e tem mais, minha mãe era bem brava, sabe aquelas mães bravas que chega no filho e minha mãe era do tipo assim, pegava a Bíblia, coloca a mão aqui na Bíblia, você fez isso? Não, mãe, põe a mão aqui na Bíblia, você fez isso? Era forte o negócio. E aí, eu fui disciplinado, lembrei, eu fui disciplinado na igreja. Irmão, minha mãe pegou, fez uma reunião, me disciplinou, fiquei afastado do louvor, e era uma coisa que eu gostava. Fiquei acho que 6 meses de banco. Foi difícil, mas foi importante para que eu pudesse entender. Porque assim como o filho pródigo entendeu que a casa do pai era boa, porque ele passou por uma necessidade, muitas vezes nós vamos reconhecer algo quando estamos na necessidade. Por isso que a Bíblia fala que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, porque o rico tem o dinheiro, não falta nada, para ele está tudo bem, ele não entende que Deus é maior do que isso. Mas a gente muitas vezes está passando por necessidade e a gente entende, só Jesus para mudar a minha história, só Jesus para fazer algo novo.
E meu irmão, durante esses 6 meses, foram 6 meses de reconciliação, 6 meses que eu estava lá ouvindo a palavra, comecei a me alimentar. Primeiro, porque a pastora estava ali, com o chicote na mão, que era minha mãe. Vamos para a igreja, vamos ler a Bíblia, vamos fazer. Estava ali, trazendo a orientação, porque o pastor é aquele que tem o cajado, e o cajado, ele tem assim igual o guarda-chuva, né? Para que aquilo? É para puxar o pescoço da ovelha, irmão. E aí a pastora estava puxando o meu pescoço ali, minha mãe puxando, eu era ovelha também, estava trazendo de volta para o rebanho. É muito difícil, né? Às vezes a pessoa se perde, mas o Senhor, Ele não se esquece. Ele deixa as 99 e vai buscar aquela única que está saindo lá. Vem cá, filho, vem cá, é agora. Tenho algo novo para você. Não vá por este caminho. E eu estava sendo puxado. E aí a gente vai sendo puxado, irmão, e às vezes a gente é teimoso. Aí o pastor vai lá, dá uma correção, dá uma exortada, e a gente fica ainda meio enrijecido. Daqui a pouco a gente começa, não, peraí, eu preciso mudar. As coisas começaram a mudar na minha vida quando eu comecei a me dedicar para o Senhor. Nesses 6 meses de disciplina, Deus começou a ministrar coisas novas na minha vida. E aí eu não era somente um baterista, agora Deus começou a me dar louvores. E aí eu comecei a compor. E aí foi incrível, Deus começou a me trazer coisas novas, no meio da dor, no meio da distância, sabe? No momento, de caos, Deus começou a ministrar algo novo na minha vida. Eu que nem merecia, eu que estava ali distante, mas o Senhor tinha algo comigo. Da mesma forma, Deus tem algo contigo. E aí o Senhor, Ele começou a trazer coisas novas. E aí a gente pensa que de repente vamos voltar, vai ser a mesma coisa. Não, Deus começou a trazer canções, Deus começou a me trazer palavra. E aí eu comecei a escrever, e aí comecei a fazer algumas notas no violão. Eu não sou muito bom, eu toco o básico no violão, mas o simples, Deus começou a agir, Deus começou a fazer. Era 3 notas, as minhas músicas eram tudo de 3, 4 notas. Glória a Deus, vamos embora, vamos adorar e tal. E Deus começou a fazer algo sobrenatural. E aí o Senhor, Ele começa a te conectar. Quando você começa a dizer sim para Ele, quando você começa a viver o que Ele está querendo, Ele começa a te conectar com pessoas que estão na mesma visão. Ele começa a te colocar perto de pessoas que estão no mesmo propósito. E aí Deus começa a te unir ali com aquela pessoa que vai te abençoar no ministério, que vai estar contigo. E aí as coisas começaram a acontecer. E agora eu já não estava mais tocando bateria só, agora eu já estava cantando na igreja. Estava super feliz e Deus começou a me abençoar. E aí o tempo foi passando. E aí eu já disse aqui na igreja o meu testemunho. Eu não vou contar hoje o testemunho, que é meio longo, mas foi um tempo muito difícil. Em 2011 eu quase morri, tive um acidente bem feio. E quando eu tive essa oportunidade de vida, eu fui muito grato ao Senhor, porque logo depois que eu passei por este momento de dor, né, eu já estava bem, já estava na igreja, estava servindo ao Senhor, e aconteceu um acidente comigo de moto, um acidente que era para a morte. Deus me deu uma oportunidade de vida ali. Ali eu era solteiro, estava servindo a minha igreja, normal. E a única coisa que eu pensava, eu queria construir algo na minha vida, queria construir uma família, queria fazer algo. E aí, muito grato ao Senhor pelo que Ele tinha feito, me tirado daquela situação de morte, o Senhor começou a me dar mais canções e me deu uma família. E aí de repente eu tive agora uma esposa, e de repente um filho, e agora tem mais um que está na barriga. Glória a Deus por isso. Mas assim, eu quero dizer para você, meu irmão, com essa mensagem, não pensa que tudo está perdido. Não pensa que tudo está perdido. Hoje Jesus está aqui para falar isso para nós. Não está perdido. Quem falou que perdeu? Quem falou que é o fim? Quem falou que não tem mais jeito para você? Hoje Deus está aqui, Ele diz: eu sou aquele que ressuscita, eu sou aquele que traz vida ao que está morto, eu sou aquele que concretiza os sonhos, eu sou aquele que muda a história. Jesus está com os discípulos, de repente Ele avista de longe uma viúva chorando, porque ela tinha acabado de perder o seu único filho. Ela já tinha perdido o seu marido, era viúva, agora o seu único filho. E ali
naquele momento do caixão, todo mundo chorando, levando, aquele momento fúnebre, todo mundo chorando, desesperado, Jesus olha para aquela mulher e enxerga a necessidade dela. Ela já tinha perdido o marido, agora perdeu o filho. Naquele tempo, uma mulher que não tivesse um marido já era difícil, mas tendo filho ainda teria uma oportunidade de sustento. Mas uma viúva que não tivesse filho, naquela época ela ficava a migalhas, ela ficava esmolando, porque ela não teria ninguém para ajudá-la, a não ser que alguma boa alma pudesse ajudá-la, mas ela ficaria à míngua. E agora o seu único filho estava morto. E aí Jesus faz o quê? Mais uma vez, olha Deus fazendo um milagre quando tudo está perdido. Ele olha, se compadece, e ele chega. E ele chega numa situação de choro, de lamentação, de desespero. E muitas vezes a gente está num momento assim na nossa vida, né? E aí Jesus, ele chega ali, se compadece daquela mulher. Ele toca ali, naquele lugar onde aquele rapaz estava deitado, morto. E ele simplesmente diz para aquele menino: levanta. Uma palavra trouxe vida para aquele menino: levanta. E diz a palavra que ele levantou e começou a conversar. E aquela mãe que estava chorando agora estava impactada por um milagre. O que Deus quer fazer conosco precisa de fé. Para Deus fazer algo na nossa vida, nós precisamos crer que Ele realmente pode fazer algo novo. Nós precisamos ter a consciência que Ele tem algo novo para esse ano de 2021 para nós. Nós precisamos entrar esse ano não da maneira que saímos 2020, mas entrar esse ano profetizando a nossa vitória. Porque muitas vezes nós estamos glorificando quando a coisa acontece. Começa a glorificar antes de acontecer, começa já a profetizar: essa vitória é minha no nome de Jesus, minha família vai mudar, a minha casa vai ser restaurada, os planos que o Senhor tem colocado no meu coração vão se concretizar, as coisas vão acontecer. E nós precisamos levantar a bandeira da fé nessa noite. Nós precisamos olhar para dentro de nós e falar: eu preciso ter fé, eu preciso me unir no propósito, o propósito da igreja, do pastor. Vamos para cima, vamos ganhar alma, vamos fazer algo novo. É o que nós precisamos fazer. Um dia Deus me deu uma palavra que falava sobre os remanescentes. Um amigo meu fala muito sobre isso, e eu comecei a meditar sobre isso. Remanescente significa aqueles que permaneceram, aqueles que ficaram. Sabe quando a gente vai para uma guerra e muitos fogem? Tem aqueles que permanecem, aqueles que ficam. E eu posso dizer: se você está aqui, você é um remanescente. Você permaneceu, você está aqui hoje na igreja, você está aqui hoje continuamente orando, buscando ao Senhor. E Deus vai te dar vitória, e eu tenho certeza que algo novo acontecerá na tua vida. O Senhor, Ele fala hoje para nós: eis que faço coisas novas. E aí a gente ouve isso, talvez você já ouviu isso a vida toda, mas só vai ser diferente se você tomar posse, porque a palavra de Deus é muito simples. Tudo na palavra aqui é simples. O que faz a diferença é a gente tomar posse disso para nós. Eu creio, eu tomo posse, eu sei que Deus pode fazer, e não é uma coisa que é das pessoas: eu vou fazer porque o fulano está me influenciando. Não, eu entendo e eu creio. Eu entendo e eu creio. Por quê? Você precisa ser assim, porque às vezes você vai estar numa família ou num lugar onde ninguém vai acreditar. Você vai estar numa situação onde ninguém vai acreditar, e você vai ser o único que vai profetizar. Você vai ser o único para dizer naquela situação tão ruim que as coisas vão mudar, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Eu quero fazer uma oração nesse momento. Você pode ficar de pé? Quando viramos o ano, eu falei isso agora, mas porque Deus ministrou muito isso no meu coração. Quando virou o ano,
eu determinei para mim mesmo, eu não quero viver 2020 e 2021, ou seja, eu não quero ser o mesmo, eu não quero encarar as coisas da mesma maneira que eu encarei 2020, eu quero vencer, eu quero conquistar, eu quero crescer. Isso é o objetivo de todos nós. Nós queremos ser abençoados, nós queremos agradar ao Senhor, nós queremos ser útil para o Senhor, e a gente muitas vezes deixa as coisas de lado porque colocamos muitas outras coisas como importante para a nossa vida, as coisas do mundo. Mas Deus quer contar conosco, Deus quer contar com você, Deus quer contar com cada um de nós para fazer a diferença. Feche os seus olhos, vamos fazer essa oração. Coloque a mão no seu coração, e você que sente isso, depois o pastor Denis vai estar fazendo essa oração de apelo, mas você que sente sobre isso, eu preciso de ser diferente, eu preciso ser um novo homem, uma nova mulher na casa do Senhor, algo novo. Eu quero receber algo novo, e a Bíblia diz que Deus ele tem vinho novo, mas é para o odre novo. Não se derrama vinho novo no odre velho, é vinho novo no odre novo. Então hoje nós vamos colocar isso diante do Senhor.